A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso, também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. O nosso vídeo de hoje, o tema é: quais são as 3 fontes da profecia? Toda profecia, ela tem 3 fontes. Quais são? Primeiro, existe a profecia que vem de Deus, ou seja, que vem do Espírito Santo. Existe a profecia que vem do diabo, ou vem de uma fonte demoníaca, de algum demônio. E existe a profecia que vem da carne, ou seja, da natureza humana, da mente humana. Então, todo profeta, toda pessoa que profetiza, ela pode profetizar em nome de Deus, pode profetizar através de um espírito maligno, ou através da sua mente humana, carnal. Então, Deus, diabo e a carne são as 3 fontes da profecia. Deixa eu mostrar um texto bíblico, está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Então, aqui fala sobre 2 tipos de profecia: a profecia que vem de Deus, através do Espírito Santo, e a profecia que fala aqui do espírito do anticristo, de uma fonte demoníaca. E vai dizer o seguinte: o anticristo, há um homem que vai vir chamado, nós conhecemos pela Bíblia como anticristo. Só que há muito tempo existe um espírito, que é o espírito do anticristo. E esse espírito já está no mundo há muito tempo. O texto diz aqui, a respeito do qual tendes ouvido que vem, o anticristo, ele vem. E presentemente o espírito dele já está no mundo. Então isso eu vou falar num outro vídeo, vou falar sobre o anticristo. Mas no momento eu quero me ater à profecia. 2 tipos de profecia nesse texto: a que vem de Deus e a que vem de um demônio. Então vai dizer assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Então, quando eu escuto uma profecia, porque nós não podemos nos enganar, ainda nos dias de hoje existem profecias, embora algumas pessoas não acreditem que já cessou esse dom, que os dons espirituais não existem nos dias de hoje. Só que nós vemos no nosso meio acontecer. Então, Deus ainda usa profetas, Deus ainda fala através de profecia. Só que nem toda a profecia vem de Deus. Então a Bíblia te manda e ela me manda nós provarmos os espíritos para ver se realmente eles procedem de Deus. Então é isso que nós temos que analisar hoje. Quando que uma profecia é de Deus e quando não é? Como eu faço para saber se a profecia vem de Deus, se a profecia vem do diabo, vem de algum espírito maligno, ou se a profecia ela vem da carne, da mente humana? Eu vou mostrar aqui um outro texto, Jeremias capítulo 23, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Ou seja, no tempo do profeta Jeremias, existiam muitos falsos profetas. Jeremias era um profeta de Deus. Quando ele escreve esse livro aqui, quando ele fala essas profecias do livro do profeta Jeremias, era Deus que estava usando ele. Só que Deus fala aqui através do profeta, dizendo assim: olha, não acreditem em todos esses profetas, esses que estão profetizando paz, que tudo vai dar certo, vai ser tudo um mar de rosas. Aí ele fala aqui, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. É aí que eu quero falar.
Nem toda visão vem de Deus. Tem visão que vem do próprio coração. O texto diz isso, eu acabei de ler agora. Falam que vem do seu coração, ou seja, eles inventam profecias que vêm daqui da mente deles. Então não são profecias que Deus falou, eles estão inventando. Ou seja, ou esse profeta é um charlatão que está enganando as pessoas, ou ele está sofrendo algum tipo de alucinação, uma coisa que vem de dentro dele, da carne dele, algum tipo de delírio. Mas de qualquer forma, não é Deus que está falando através dele. Aí fala aqui no versículo 26. Até quando sucederá isso? No coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração. De novo, no próprio coração deles tem engano. E por último, versículo 28, fala sobre sonho. Eu falei sobre profecia. Toda profecia tem 3 fontes. Toda visão tem 3 fontes. A visão pode vir de Deus, de um espírito maligno ou da carne. E sonho, a mesma coisa. Todo sonho vem de 3 fontes. Ou é Deus que te faz sonhar, ou é o diabo, um demônio, ou é um sonho da sua carne, do seu subconsciente. Exemplo, Jeremias 23, 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Então, se ele sonhou, ele deve contar: eu tive um sonho que foi assim, assim, assim. Agora, se ele disser, Deus me deu esse sonho, aí é diferente. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. A Bíblia fala que Faraó, rei do Egito, ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então quem deu esse sonho para Faraó? Foi Deus. Porque o subconsciente dele não tem como saber que vão vir 14 anos, 7 de fartura e 7 de fome. Então esse sonho que ele sonhou com o futuro não vinha dele, não vinha do coração dele. Foi Deus que deu para ele. O sonho de Nabucodonosor, da estátua, lá no livro do profeta Daniel, ele é um sonho que foi Deus que deu para ele. Então quando você sonha com uma coisa que vai acontecer no futuro, e essa coisa acontece na sua vida, foi Deus que te deu esse sonho. Porque você não sabe ver o futuro. Só Deus que pode te mostrar o futuro. Então esse sonho vem de Deus. E um sonho que vem do diabo, por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você tem um sonho de algo abominável, exemplo, você sonha que você está matando alguém, você está fazendo alguma coisa abominável, alguma coisa que um ser humano jamais faria. Aí você acorda se sentindo mal, dizendo assim, poxa, eu sou uma pessoa muito ruim porque eu tive esse sonho. Fica tranquilo, esse sonho não vem de você, não vem da sua carne, esse sonho vem do diabo. Então o diabo, ele pode sim atormentar uma pessoa em sonhos. O diabo, ele pode dar visões a uma pessoa, visões que não são nem um pouco agradáveis. O diabo, ele pode usar alguém para profetizar. Então nem toda profecia vem de Deus, nem todo sonho vem de Deus, pode vir do diabo. Agora, nem todo sonho vem de Deus e nem todo sonho vem do diabo. Tem sonho que é da sua carne, da sua mente, do seu subconsciente. Exemplo, eu estou com uma vontade louca de comer morango. Vou falar, eu quero comer morango, não está na época de morango, eu quero morango. Vou dormir pensando em morango. E vou ficar pensando no morango. Aí dormi. Aí eu acordei e quando eu acordo eu lembro assim, eu sonhei com morango nessa noite. O que será que Deus quer me dizer com esse sonho? Deus não quer dizer nada. Você sonhou porque você estava pensando em morango. Você ficar pensando em uva, tu vai sonhar com uva. A última coisa que você pensa antes de dormir, tu vai sonhar com aquilo. Agora, por exemplo, há aquela pessoa que gosta de ver filme de terror. Ela vai ver um filme de terror, não sei o que do diabo, não sei o que da invocação do mal, não sei o que do demônio. Aí vai ver a Chuck, a noiva do Chuck, o filho do Chuck, o sobrinho do Chuck, o primo de 4º grau. Vai ver a família toda do Chuck. Aí vai dormir, aí tem pesadelo. Aí essa pessoa acorda e fala, meu Deus, o diabo está furioso comigo. O diabo não fez nada com você. Foi você que chamou essa prova para a tua vida. Então você vai dormir pensando em coisa do mal, não sei o que do diabo, não sei o que do demônio, não sei o que invocação do mal, do inferno.
aí tu vai dormir, tu tem um pesadelo, a culpa é sua, é o seu subconsciente, você está enchendo a sua cabeça de imagens perturbadoras, de terror, e você vai dormir e tu vai ter um pesadelo. Então isso não é Deus querendo te dar uma mensagem, isso não é o diabo te atormentando, o diabo não está furioso contigo por causa disso. Isso daí é a sua carne, é você, é o seu subconsciente. Agora, por exemplo, você vai dormir e você sonha com uma pessoa que você nunca viu na vida, ou você sonha com uma coisa que não poderia acontecer e depois acontece. O seu subconsciente, isso aqui é cientificamente comprovado, quando você sonha, todos os rostos que você vê no seu sonho, você não consegue inventar um rosto. A mente humana, ela é incapaz de inventar um rosto. Todos os rostos de pessoas que você viu no seu sonho existem de verdade. São pessoas que você viu na rua, viu na televisão, na internet, não sei. Então você vê, isso fica dentro da sua mente e você sonha com aquilo. Agora você nunca viu uma pessoa na vida, depois você sonha com essa pessoa, aí você encontra essa pessoa, não é o seu subconsciente. Não adianta você procurar um psicólogo, um psiquiatra, não adianta você tentar interpretar esse sonho através de uma visão freudiana, não vai dar certo, porque esse sonho não vem da sua carne, não é do seu subconsciente, é de Deus. Então, a mesma coisa a profecia. Exemplo na Bíblia de profecia que vem do inimigo, do diabo, de um demônio. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ou espírito de pitonisa. Essa menina estava com um demônio, e esse demônio, ele não é capaz de prever o futuro, mas ele é inteligente, ele consegue enxergar muitas coisas, e ele tentava adivinhar as coisas, e muitas das vezes com aqueles oráculos de duplo sentido, e eles conseguiam acertar muitas coisas. Essa menina dava um grande lucro, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então ela estava com o processo de um demônio. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela começou a profetizar dizendo que eram homens de Deus. E aqui eu fico impressionado porque um demônio dizendo a verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E falava isso todo dia. Versículo 18: isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo teve o discernimento de espírito para saber: isso daí não é Espírito Santo, isso é um demônio. E ele expulsou o demônio. Mas a menina profetizava e adivinhava o futuro através do quê? De um demônio. Sabemos que o futuro só Deus sabe, mas os demônios, eles são inteligentes e eles têm acesso a muitas informações que nós não temos. Então ela conseguia até adivinhar uma parte do futuro, mas era um demônio que estava usando ela. Então nem toda profecia é de Deus, nem todo espírito é de Deus. Nós temos que provar os espíritos. Para a gente caminhar para o final, como é que eu faço para saber então se é de Deus ou se não é de Deus? A Bíblia te ensina, a Bíblia responde. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como é que eu faço? A Bíblia está me perguntando isso. Como é que eu faço para saber a palavra que não é de Deus? Muito simples, versículo 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, ele profetizou: assim te diz o Senhor, Deus manda eu te dizer isso, e fala, e não acontece. A Bíblia responde: não é Deus. Se era Deus, vai acontecer. Não aconteceu, é porque não era Deus. Simples assim. Quando não acontece, não é Deus que falou. Quando o cara fala e acontece o que ele falou, é porque era Deus. Outro exemplo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim:
Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui ele fala das profecias da Bíblia. Se você voltar lá no versículo 20, fala das Escrituras, né? Nenhuma profecia da Escritura. Ou seja, todas as profecias das Escrituras, da Bíblia. Nunca nenhuma profecia da Bíblia foi dada por vontade humana. Tudo que está na Bíblia é de Deus e vem do Espírito Santo. Ou seja, como é que eu faço para saber se a profecia vem de Deus? Está de acordo com a Bíblia? É de Deus. Está contra a Bíblia? Exemplo, vem um profeta e fala assim para você. Aí eu sou profeta e falo assim para você, olha, Deus está mandando você largar o seu marido e se casar comigo. Isso é bíblico? Não. Deus não é maluco. Deus não é doido. Se Deus fala que o casamento é dele e que ele odeia o divórcio, como é que Deus vai mandar alguém se divorciar do seu marido para se casar comigo? Então, essa é uma profecia que não vem de Deus. Por quê? Não está de acordo com a Bíblia. Se um profeta te falar algo que não está na Bíblia, ou que contraria a Bíblia, algo que a Bíblia diz que é errado e o profeta diz que é certo, aí é muito fácil você saber, não é de Deus. Então, prova as profecias desse jeito. É bíblico esse ensinamento? É para a glória de Deus? Essa profecia vai trazer algum bem? Vai trazer alguma edificação? Se ela acontecer, é de Deus. Não aconteceu, contraria a Bíblia, não é de Deus. Ou é um profeta que é um charlatão, está te enganando, ou ele é retardado, doente mental, maluco, doido, tem alguma alucinação, sei lá, está tendo visão dele, ou é o diabo que está usando ele. Uma dessas opções, ou é Deus, ou é o diabo, ou ele é maluco, está tendo alucinação, ou então ele é um charlatão enganador. Então são as três fontes da profecia: sonho, visão, profecia, tudo três fontes: Deus, o Espírito Santo, diabo, demônio e a carne, o subconsciente, a mente humana. Essas são as três fontes da profecia e isso encerra o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail que vai aparecer agora na sua tela. Qualquer dúvida, lembre-se sempre: a Bíblia responde.